Olá a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus, tempo esse que temos todas as quintas-feiras, aqui através do nosso canal do YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro, e eu gostaria de compartilhar com você um texto muito especial, um texto bastante conhecido e que nos fala sobre um convite que Jesus faz para todos nós. Então, se você está com a sua Bíblia, convido você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Se não, peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavras maravilhosas, palavras libertadoras de Jesus para mim e para você. Jesus disse isso primeiramente para aquelas pessoas que nesse dia estavam próximos dele, e ele fez então esse convite a elas, mas esse convite vem através dos tempos, através de toda a história e chega até mim, até você, esse convite tão especial e tão amoroso de Jesus. Para nós entendermos um pouquinho melhor o que Jesus está dizendo aqui, sobre essa questão de fardo, de jugo, por que Jesus está usando esses termos, precisamos nos lembrar ou aprender que Jesus fazia parte do povo judeu. O povo judeu, já desde lá do Antigo Testamento, havia sido escolhido por Deus para ser aquele povo que levaria o conhecimento de Deus para as outras nações. Então Deus levanta líderes, profetas, pessoas que conduzem esse povo. Deus entrega a sua lei para esse povo, especialmente através de Moisés, para que esse povo pudesse seguir a vontade de Deus e cumprir assim então esse propósito que Deus havia dado a eles. Mas com o passar do tempo, a vida religiosa dos judeus foi se institucionalizando de uma forma negativa. E surgiram então líderes religiosos muito severos e que na verdade acrescentavam muitas coisas àquilo que Deus havia falado. Estes grupos que aparecem nos evangelhos, que são os escribas, fariseus, saduceus, eram grupos então com quem Jesus tinha grande problema. Nós vemos vários textos em que Jesus tem embates, discussões, confrontos com essas pessoas. E inclusive essas pessoas têm um papel muito importante no momento em que Jesus é preso, é condenado e é crucificado. Mas essa então era a realidade. Aquele povo que já tinha os seus problemas, sabemos que cada pessoa tem as suas particularidades, as suas fraquezas, as suas lutas, as suas dificuldades, e aquele povo então, na busca por se aproximar de Deus, ao invés de receber algum tipo de ajuda efetiva, eram oprimidos por essa liderança religiosa. E era praticamente impossível que eles conseguissem então cumprir aquilo que era colocado para eles. No Evangelho de Mateus mesmo, um pouco mais para frente, lá no capítulo 23, versículo 4, ao fazer uma crítica aos escribas e fariseus, Jesus diz o seguinte, que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, estes homens que deveriam ajudar as pessoas e conduzir as pessoas no conhecimento de Deus, em viver uma vida que agrada a Deus, eles acabavam dificultando as coisas e colocando regras que nem eles mesmos eram capazes de cumprir ou que nem eles estavam dispostos a cumprir. Mas Jesus, no meio desse cenário tão complicado, faz um convite profundamente libertador para as pessoas, para todos aqueles que se sentiam cansados e sobrecarregados. Para aqueles que nessa busca por Deus se viam incapazes de cumprir aquilo que era exigido deles pelas outras pessoas. E eu quero fazer alguns destaques então aqui sobre essas palavras de Jesus. E o primeiro destaque é sobre esse fator do convite mesmo. Jesus diz, vinde a mim. Ele se coloca à disposição de todos nós para que o busquemos. Existem vários outros textos na Bíblia que nos mostram essa disponibilidade de Deus para nós. Basta nós querermos, basta nós o buscarmos, que Ele se deixa encontrar, Ele se revela a nós, Ele nos acolhe e Ele nos ajuda então na nossa caminhada. Então o convite está aberto e, como o texto diz, aberto a todos.
É interessante que Jesus não restringe esse convite a algum grupo especial de pessoas ou a pessoas que cumprem algum requisito especial. Na verdade, o requisito que Jesus coloca aqui, o convite dele, é justamente para aqueles que se sentem que estão cansados e sobrecarregados. Como acabamos de destacar, mais especialmente nessa questão religiosa. Aqueles que querem buscar a Deus, que querem agradar a Deus, mas se veem incapazes disso. Mas normalmente nós estendemos e ampliamos esse conceito para toda a nossa experiência humana. Porque são várias coisas que podem nos fazer sentirmos cansados, desanimados, incapazes de seguir em frente. Há momentos em que, por mais que nos esforcemos e busquemos fazer as coisas e seguir em frente, nós não conseguimos. E muitas vezes nos sentimos assim, sobrecarregados. E aí então é que vem essas palavras de Jesus e nos convida a irmos até Ele. E há uma promessa aqui, que se nós formos até Ele, Ele nos aliviará. Somente Jesus pode tirar alguns fardos das nossas costas. Pode ser um fardo de culpa que a gente carrega por alguma questão do passado. Pode ser o fardo do medo de não conseguirmos cumprir e suprir as expectativas que existem sobre nós. Pode ser o fardo do pecado que escraviza as pessoas, subjuga as pessoas e as impede de viver aquilo que Deus tem para elas. Tudo isso pode ser resolvido, pode ser aliviado através da ação de Jesus. E é interessante que Jesus aqui basicamente nos propõe uma troca. Ele diz que nos alivia e nos convida também a tomar sobre nós o jugo dele, o fardo dele, aquilo que ele tem para nos oferecer. E então ele vai afirmar que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Isso não significa que Deus não se importa com a forma como nós vivemos. Muitas pessoas tentam distorcer esse tipo de ideia e ensinam que você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, que Deus aceita porque Deus te ama. Não é isso. A Bíblia é clara ao nos mostrar que todos nós temos a presença do pecado em nós e precisamos ser libertos disso e precisamos ter as nossas atitudes transformadas. Mas é libertador entendermos que nós nunca seremos capazes de fazer isso por nós mesmos, pelo nosso esforço, mas que Jesus pode sim nos ajudar e Ele pode nos aliviar e nos oferecer um novo caminho, um caminho diferente, possível de ser trilhado com a ajuda dEle. É interessante que no versículo 29, o versículo do meio que nós lemos, Jesus afirma: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Jesus nos convida a tirar os olhos de qualquer outra pessoa, de qualquer outro lugar e voltarmos os nossos olhos para Ele. Naquele período era para as pessoas então deixar de olhar para os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, aqueles que na verdade só oprimiam a eles, e olharem para Jesus. Porque diferente dessas outras pessoas, Jesus é manso e humilde de coração. E é isso que eu e você também precisamos fazer. Muitas vezes nós temos dificuldade de manter os nossos olhos em Jesus e acabamos olhando para outros lados. Mas aqui há essa promessa de que se nós tomarmos sobre nós o jugo dele e aprendermos dele, nós acharemos descanso para a nossa alma. Eu penso que essa palavra é muito importante para esses dias tão difíceis que nós vivemos. São tantas situações que pesam sobre nós. E muitas vezes a experiência religiosa acaba atrapalhando nesse processo. E somos então lembrados que o nosso foco, o nosso alvo, o nosso exemplo como cristãos deve sempre ser a pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais nós conseguirmos olhar para Ele e quanto mais nós conseguirmos nos aproximar dEle em resposta a esse convite, melhor nós conseguiremos lidar com as demandas da nossa vida. E o meu desejo, a minha oração para esse tempo é que eu e você sejamos capazes de ouvir a doce e suave voz de Jesus Cristo nos convidando e que possamos, com alegria e com humildade, nos aproximarmos dele para receber tudo que ele tem para nos oferecer. Convido você a orar comigo neste momento. Nosso Deus, nós somos gratos por essa palavra tão especial, por essa palavra, Deus, que pode de fato mudar a nossa maneira de viver e nos oferecer, ó Deus, uma nova perspectiva. Porque é fato, ó Deus, que tantas coisas pesam sobre nós e muitas vezes nós não conseguimos lidar com elas. E muitas vezes os caminhos que nós buscamos para resolver isso não são os mais adequados.
São caminhos que nos trazem ainda mais peso, ainda mais dificuldade. E então nos sentimos cansados, sobrecarregados, incapazes, ó Deus, de lidarmos com as demandas da vida. Mas nós ouvimos, ó Deus, nesse tempo, o convite de Jesus Cristo para nós. E queremos responder esse convite. Queremos, ó Deus, aprender com Jesus Cristo. Queremos, de fato, que Ele nos alivie das nossas cargas e coloque sobre nós aquilo que Ele tem para nós. Porque cremos que isso é o melhor. Ó Deus, obrigado por essa palavra que já nos anima e nos conforta nesse tempo. Mas pedimos que o Senhor complete essa obra no coração de cada um daqueles que está orando conosco neste momento. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos, assim como pedimos que o Senhor continue abençoando, dirigindo cada família, sustentando, ó Deus, dando as condições necessárias para vivermos nesse mundo tão atribulado. Pois reconhecemos que sem o Senhor não somos capazes, mas com o Senhor é possível viver de uma maneira plena e equilibrada neste mundo. Nós te pedimos tudo isso com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos dê a cada dia a sensibilidade, a capacidade de ouvirmos a sua voz e de respondermos aos convites que Ele tem para nós. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.